Olá, doutor. Você pode me explicar quais são os riscos da síndrome do ovário policístico? Obrigada. Olá. Claro que há muitos riscos relacionados à síndrome do ovário policístico. Ela está relacionada ao desenvolvimento de diabetes mellitus, doenças cardíacas e também pode ser a causa de muitos tipos de câncer, como câncer de útero, mama e ovário. A síndrome do ovário policístico também está relacionada à infertilidade devido à menor ovulação. A síndrome do ovário policístico é a causa de espinhas e mais crescimento de pelos no rosto, especialmente no lábio superior e no queixo, o que é conhecido como hirsutismo em termos médicos. Olá, doutor. Você pode me explicar qual é o significado da síndrome do ovário policístico? Obrigada. Olá. A síndrome do ovário policístico não é uma doença, porque não sabemos qual é a razão exata para isso. É uma síndrome. Significa que é uma coleção de muitos sintomas e queixas de que a paciente está sofrendo. Então, o diagnóstico da síndrome do ovário policístico não é fácil, porque temos que excluir muitas doenças que são semelhantes a ela, como tireoide, doenças da glândula adrenal e pituitária. Algumas teorias da síndrome do ovário policístico. Primeiro, SOP pode ser genética. Significa que é histórico familiar de síndrome do ovário policístico. Segunda teoria é distúrbio hormonal. A insulina é aumentada na SOP, o que leva ao aumento do andrógeno. Terceira teoria, que a síndrome do ovário policístico é acompanhada de obesidade. 20% dos pacientes com síndrome do ovário policístico não são obesos. Olá, doutor. Você pode me explicar como sabe que tenho SOP? Obrigado. Olá. O diagnóstico de SOP é difícil, porque excluímos outras doenças semelhantes como tireoide, adrenal e pituitária, como hiperprolactinemia, o que significa alto nível de prolactina. Há critérios para o diagnóstico de SOP, que é conhecido como critérios de Roterdã. Regra 2 de 3 significa: existe de 2 ou 3 dos próximos fatores. Primeiro fator é alto andrógeno por meio de resultados laboratoriais. Significa alta testosterona livre ou total, ou por meio da aparência clínica. Significa hirsutismo ou acne. Segundo fator, ponto 1, distúrbio da ovulação, que significa menos ou nenhuma ovulação. Em termos médicos é conhecido como ovulação. 2, distúrbio da menstruação, que significa menos ou nenhuma menstruação. Em termos médicos é conhecido como oligomenorreia ou amenorreia. Terceiro fator é características ovarianas por meio de varredura, que podem ser vistas em um ou ambos os ovários. Podemos ver o ovário SOP como muitos pequenos cistos dentro dele, que é conhecido como folículo. Seu número é de até 12 ou mais e o diâmetro desses cistos entre 2 a 9 milímetros. E o volume ovariano é aumentado, que é mais de 10 milímetros. Olá, doutor. Ultimamente tenho muitas espinhas e mais crescimento de pelos no rosto. Não sei por quê, mas por varredura eles me disseram que principalmente eu tenho síndrome do ovário policístico. Você pode me explicar por que isso aconteceu e o que fazer? Obrigado. Olá. Sim. Há uma forte ligação entre a síndrome do ovário policístico e espinhas. Também a SOP é uma razão para mais crescimento de pelos no rosto e outras partes do corpo. Isso ocorre devido a distúrbios hormonais. Na síndrome do ovário policístico há alto nível de insulina, o que aumentará o nível de andrógeno. Principalmente é do tipo testosterona, o que leva à acne e ao hirsutismo. Olá, doutor. Ultimamente tenho dores no peito e dificuldade para respirar, não sei por quê. Mas pelo exame me disseram que tenho síndrome do ovário policístico. Você pode me explicar por que isso aconteceu? Olá. Sim. Há uma relação entre a síndrome do ovário policístico e doenças cardiovasculares. Distúrbios lipídicos são vistos em cerca de 70% das mulheres.
que tem síndrome do ovário policístico. Isso também está relacionado ao alto nível de andrógeno, que é induzido por alto nível de insulina. O andrógeno aumentará o nível de colesterol ruim, que é conhecido como lipídios de baixa densidade. Seu nome médico é LDL. E os triglicerídeos também aumentarão, cujo nome médico é TG. É colesterol ruim, porque ele se acumula nas paredes dos vasos sanguíneos, o que leva a doenças cardiovasculares, como coágulos sanguíneos e hipertensão mais tarde. Enquanto o colesterol bom, que é chamado de lipídio de alta densidade, é baixo. Seu nome médico é HDL. Ponto importante aqui. Como rastrear doenças cardiovasculares na SOP? A resposta é por meio da medição do IMC. Perfil lipídico em jejum, conforme mencionado acima. E para determinar fatores de risco da síndrome metabólica. Olá, doutor. Hoje verifiquei meu açúcar no sangue. Fiquei surpreso, porque estava alto. Não sei por quê. Mas no mês passado meu médico me disse que tenho síndrome do ovário policístico. Você pode me explicar por que isso aconteceu e o que fazer? Obrigado. Olá. Há uma forte ligação entre a síndrome do ovário policístico e o diabetes. O diabetes aumentará 5 vezes mais se uma mulher tiver síndrome do ovário policístico. O mecanismo é: a insulina aumenta na síndrome do ovário policístico, devido à disfunção do receptor de insulina, que significa resistência à insulina. Aqui a insulina é aumentada no sangue, mas não está fazendo seu trabalho de reduzir o açúcar no sangue, porque seu receptor não está funcionando. Isso levará ao alto nível de açúcar no sangue, apesar do alto nível de insulina no sangue. Isso explicará como insulina e açúcar no sangue são altos na síndrome do ovário policístico, o que leva ao diabetes. Observe por. Tudo o que sabemos é que a insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas. A insulina é responsável por coletar o açúcar do sangue e empurrá-lo para dentro das células, o que no final resultará em menor açúcar no sangue. Significa controlar o açúcar no sangue no corpo. Então a relação normal entre eles é: se insulina alta significa baixo nível de açúcar no sangue. Mas na SOP tanto a insulina quanto o açúcar no sangue são altos por causa da anormalidade no receptor de insulina, que é encontrado na parede da célula. A questão agora é como rastrear diabetes na SOP? A resposta é através do GTT, o que significa teste oral de tolerância à glicose. Está tomando 75 gramas de glicose. Então, para verificar. Primeiro, açúcar no sangue em jejum, o que é suposto ser mais de 100 então. Para verificar 2 horas após o prandial, o que deveria ser mais de 140. Então verificar apenas o açúcar no sangue em jejum não é suficiente para rastrear diabetes. Este teste é usado para rastrear diabetes e síndrome metabólica também. Olá, doutor. Existe alguma relação entre síndrome do ovário policístico e câncer? Você pode me explicar esse problema? Obrigado. Olá. Existe uma ligação entre síndrome do ovário policístico e câncer. Cânceres relacionados a SOP são câncer de útero, câncer de mama, câncer de ovário. Sabemos que os ovários produzem dois hormônios, estrogênio e progesterona. A progesterona está trabalhando contra o efeito do estrogênio no corpo. O estrogênio é um fator hipertrófico, o que significa ele induz o crescimento excessivo das células no corpo, enquanto a progesterona é um fator hipotrófico, o que significa ela está diminuindo o crescimento das células no corpo. Sempre há equilíbrio entre estrogênio e progesterona. Esse equilíbrio protegerá o corpo da mulher do câncer. Mecanismo do útero e câncer de mama são os mesmos em SOP. Como dissemos, o andrógeno aumentou como resultado do aumento da insulina. Em SOP, o andrógeno se converte em estrona. Estrona, que é um estrogênio fraco, é responsável pelo crescimento excessivo das células no revestimento do útero e da mama, o que é conhecido como hiperplasia das células. Isso levará ao câncer de útero e câncer de mama.
O estrogênio na SOP não é combatido pela progesterona porque não há corpo do corpo lúteo. Devido à ausência de ovulação em SOP, o corpo do corpo lúteo é responsável por produzir progesterona. No entanto, o mecanismo do câncer de ovário em SOP é diferente. Mecanismo aqui é que medicamentos de indução de ovulação, que estamos usando para controlar a infertilidade em mulheres com SOP. Como resultado desse fato, sempre há tempos limitados para induzir a ovulação durante a vida da mulher. Essa estratégia é feita para diminuir a incidência de câncer de ovário mais tarde em sua vida. Olá, doutor. Sou casada há muito tempo. Mas eu ainda não tenho filhos, não sei por quê. Mas recentemente meu médico me informou que tenho síndrome dos ovários policísticos. Você pode me explicar por que isso aconteceu e o que fazer? Obrigada. Olá. Há uma forte relação entre a síndrome do ovário policístico e a infertilidade. A infertilidade acontece na SOP, por causa da menor ovulação. Também na SOP o período é irregular e os intervalos entre os períodos são mais longos do que o normal. Também pode ser visto sangramento vaginal irregular às vezes. Ou às vezes não há períodos por meses e anos. Tudo acima acontece por causa do alto andrógeno que é induzido pelo alto nível de insulina no sangue. O andrógeno se transformará em estrona, que é o tipo fraco de estrogênio chamado estrona I1. I1 não pode induzir a ovulação. Isso significa que os folículos nos ovários permanecerão pequenos e coletados nas paredes ovarianas. Então isso explicará o nome dos ovários policísticos. Por outro lado, sabemos que a glândula pituitária, que é a glândula líder no corpo, ela controla as outras glândulas no corpo, como os ovários. À medida que a estrona aumenta, conforme mencionado acima, isso afetará a glândula pituitária, que respondem para liberar o hormônio lúteo chamado LH. Ele tem ligação positiva entre ele e a estrona. Mas sem o aumento de LH isso significa que não há ovulação, e aumentará a espessura da parede ovariana. Por outro lado, há uma diminuição no hormônio de estimulação folicular, que é chamado FSH. Ele tem uma ligação negativa entre ele e a estrona, o que leva a nenhum folículo dominante, mas apenas pequenos cistos múltiplos sob a parede dos ovários. Também na síndrome do ovário policístico, LH aumentará 2 vezes em comparação com FSH. E o resultado final acima é uma infertilidade. Também, como não há ovulação na SOP, significa que não há corpo do corpo lúteo, que existe após a ovulação no tecido ovariano. Corpo do corpo lúteo é responsável por produzir progesterona do ovário. Isso significa que o estrogênio na SOP não é combatido pela progesterona. Como visto em qualquer mulher saudável, isso levará a uma malignidade mais tarde, no útero ou na mama. Enquanto resultados conhecidos de progesterona baixa em pacientes com SOP. Distúrbio menstrual significa sangramento vaginal irregular, menos ou nenhuma menstruação, o que é chamado em termos médicos de oligomenorreia ou amenorreia.